Olá pessoal, sou o professor Fortunato e a gente está aqui para dar uma introdução, né, no nosso material da apostila 2, que são Europa, aspectos naturais, né? A ideia é assim, a gente já viu boa parte da geopolítica asiática, né? E agora entrar um pouquinho na Europa. Só que para entender boa parte da Europa é interessante a gente dar uma olhada nos aspectos naturais, né? Relevo, geografia, né? Distribuição da vegetação, né, as características climáticas, para a gente ter uma ideia de como que isso aí vai influenciar na distribuição humana, né? E aí é bom a gente ter uma visão geral sobre isso. Eu queria mostrar para vocês alguns slides. Primeiro, esse aqui tem na apostila, né? Vocês podem acompanhar por lá. Eu só queria fazer três grandes separações, né? Então o relevo da Europa, ele é dividido, né, setentrional, né, ao norte, dá para ver aqui, estou indicando com a seta, né, central e meridional, né? Então setentrional é o que a gente chama de norte, né, meridional sul e central, né. No setentrional, né, que seria o norte, né, eu queria destacar aqui Alpes escandinavos, né, e os Montes Urais, que é de formação antiga, né. São as formações rochosas mais antigas do continente europeu, né? Bastante desgastados, mas estão lá ainda, né? Planície central, aqui já, né, tá vendo aqui, ó, planície sarmática, né, grande planície europeia, né, tem até a planície central russa, né? Então toda a região central é caracterizada por planície. A vantagem disso é que a Europa, ela apresenta uma boa possibilidade, né, de usar o transporte, né, hidroviário, né? Então as hidrovias lá são bastante utilizadas, porque tendo uma planície central desse tamanho, né, é lógico que favorece a utilização dos rios, né, como grandes canais de transporte, navegação e assim por diante. Na área meridional, ou seja, ao sul, né, dá para destacar aqui, né, são formações mais recentes, né? Por quê? Porque a gente sabe, né, a Pangeia, né, que era o supercontinente quando foi formado o planeta, ele continua se separando, ou seja, os continentes continuam separando, né, as placas tectônicas, ou entrando em choque uma com as outras. Então essa região sul da Europa é uma região que separou, acredita-se que do continente africano, só que tem uma boa parte da placa, né, eurasiática, que ela entra em choque. Tem algumas áreas que ela está batendo na placa asiática, né, e tem outras partes que ela está separando, né, do continente africano ainda. E aí essa parte sul, ela vive sofrendo esse choque, né, e aí é o que provoca, né, constantes tremores de terras, né? Então onde acontece normalmente tremor de terra, que a gente ouve falar, né, é na Espanha, na França, na Itália, né, e na região que a gente chama de região dos Balcãs. Região central é uma região mais tranquila, né, região de planície, e setentrional ao norte é formação antiga, né, lá já tem montanhas, mas é de formação antiga, né, é uma área rica em recursos minerais, formação antiga, mas com pouca movimentação de placas tectônicas, né. Agora, aqui eu vou começar a colocar as letrinhas, por quê? Porque isso aí é um exercício que é pedido na apostila de vocês, e aí eu queria fazer alguns comentários gerais, né? Então, ó, na região meridional, você tem lá os Pirineus, né, letra A, tá vendo? É o que separa, né, Planalto de Castela, Castela, né, região de Castela, lembra de história, né, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, é a Espanha, então ele separa a Espanha da França. A França é uma região de planície, a Espanha não, é uma região de planalto, né? Letra B é a região dos Alpes. Lembrando que a gente tem Alpes italianos e Alpes suíços, né? Então o que divide a Itália da Suíça, né, é essa região chamada Alpes, né? E aí, ó, aqui eu coloquei letra C, são os Apeninos. Apeninos, né, são os Alpes que descem, né, pela Península Itálica aí, né? Lógico que eles são menores que a região dos Alpes, mas é uma região de maior intensidade, né, de abalos sísmicos, né? E aí é onde acontecem os grandes tremores de terra, né? Na letra D a gente tem os Alpes Dináricos, né? Eu mostrei aqui para vocês. Então os Alpes Dináricos é essa região que é quase litorânea, mas essa região, o nome básico que todo mundo usa, mais conhecido, é a região dos Balcãs, né? Inclusive a gente vai comentar bastante sobre ela, né? Região de Kosovo, região da Sérvia. Por quê? Porque é uma região, dá para perceber pelo mapa, ela é o que faz a ligação entre Ásia, né, Ásia, Turquia ali, e Europa.
Então é uma região bastante influenciada pelos muçulmanos, né? Então é uma área assim de grande choque cultural entre a cultura muçulmana, a cultura cristã, né, e a cultura ortodoxa, né, que é já lá para influência soviética, né? Então aí é isso que eu queria comentar. Essa região dos Balcãs ela é mais conhecida por causa dos conflitos nessa região, principalmente Sérvia e Kosovo, né, que são regiões que ainda hoje sofrem consequências de guerras civis, né? Bom, na letra F a gente tem o Cárpatos, né? Esse Cárpatos aí, ele é conhecido na Europa porque ele é a antiga divisão natural entre o que seria a Europa capitalista, né, e Europa comunista, né? Então, se você vier em direção ao sul, né, você vai chegar na região dos Balcãs, na Itália, que já era uma região mais capitalista, né? Ao norte dos Cárpatos era a antiga União Soviética, era a Polônia, né? Era a área de influência soviética, certo? Bom, na letra G a gente tem a região do Cáucaso. Essa região, tá vendo? Mar Cáspio, né? E entre Mar Cáspio e Mar Negro. É uma região bastante cobiçada geopoliticamente, porque é uma região rica em petróleo, né? Historicamente, geograficamente, né? 64,7% das maiores reservas mundiais de petróleos estão na região do Mar Cáspio. Lembrando que o Mar Cáspio, lá embaixo do Mar Cáspio, aqui não dá para ver no mapa, mas ao sul do Mar Cáspio fica a região da Mesopotâmia, né, do Iraque, do lado fica o Irã e mais para baixo o Kuwait, né, e aí do lado a Arábia Saudita. Então ali perto, né, ao redor do Mar Cáspio, acredita-se que se encontra mais da metade do petróleo que existe no mundo, né, petróleo explorável. E a região do Cáucaso ela é muito cobiçada, por quê? Porque ela seria uma opção de construir enormes oleodutos entre a região do Mar Cáspio, que é uma região exploradora de petróleo, né, e o Mar Negro. E aí o Mar Negro seria a saída natural, né, Mar Mediterrâneo, para as grandes áreas consumidoras de petróleo. Então a região do Cáucaso é um relevo assim, bastante cobiçado e conhecido na Europa por causa dessa disputa e o interesse pelo petróleo. Letra H são os Montes Urais, tá vendo? Lá em cima, né, setentrional H, do ladinho da Ásia aí, né? Então, os Montes Urais são famosos por quê? Tá vendo? Ásia, do lado de cá, Europa. Ué, você não tá dando aula sobre a Europa? Sim, aqui começa a Ásia. Então, os Montes Urais, eles são famosos porque é a principal área de recursos minerais, né, da Rússia, né? E é a divisão natural entre Ásia e Europa, né? Então, a Rússia aí, ela é um país bicontinental, ela é dividida em Rússia europeia e Rússia asiática. E o que divide são os Montes Urais, né? Lá em cima, letra I, né, a gente tem os Alpes Dináricos, né? Essa região é famosa porque é uma formação bastante antiga, só que é uma rocha muito dura, só que sofreu muita invasão, muita erosão marítima, né? E aí formaram-se nessa região, dá para ver que ele é bastante recortado, formaram-se os famosos fiordes, né? Queria até mostrar para vocês, né? Na Noruega existe esse Geiranger aí, que é considerado o mais belo fiord do mundo, né? É uma região muito bonita, né? E dá para ver, né? Então, é uma formação de relevo que teve, né? Foi desgastado pelo oceano, e aí essa água foi invadindo e formando essas regiões belíssimas aí, né? E são muito conhecidas, né, na Europa e no mundo inteiro por causa de filmes, né? Filmes que são gravados nessa região. Aqui é a questão que eu comentei com vocês, né? Caiu na Unip, né? Em uma viagem por terra de Roma a Madrid, você atravessaria várias cadeias montanhosas como, né? Então, se você vai de viagem de Roma para Madrid, então Roma fica na Itália. De cara aí você tem a letra C. Letra C, lembra que são os Apeninos, né? Isso, né? Então, já dá para, pelas alternativas aí ficou fácil, né? Então, letra C lá das alternativas começa com Apeninos, né? Nenhuma outra alternativa começa com Apeninos, né? Letra B seria a região dos Alpes, sim, são os Alpes que dividem a Suíça da Itália, né? E letra A seriam os Pirineus, né? Então os Pirineus, eles dividem, né, a parte da Espanha da França, né? E aí, por isso que a resposta seria a letra C, certo? Agora, número 2 está comentando assim: as afirmativas abaixo referem-se aos aspectos naturais do continente europeu. O relevo da Europa é caracterizado por várias porções, né? Na porção central predominam as planícies. Na porção setentrional, norte, encontram-se os maciços antigos.
e na porção meridional, ou seja, sul, os dobramentos modernos, né? Então vamos lá, lembrando o mapa que eu mostrei para vocês. Então, ó, na porção central predominam as planícies, sim, né? Planície da França, planície germânica, planície russa, né? Na porção setentrional encontram-se maciços antigos. Na região norte, lembra lá dos fiordes, né? Formação antiga, bastante desgastado pela erosão marítima, né? Mostrei até um fiord para vocês, né? Para gravar, uma região muito bonita, né? E a formação dos montes Urais, né? Que divide a Europa e a Ásia, que é uma região rica em minérios. Aí, e na porção meridional, que é a região sul, são os dobramentos modernos, né? Modernos é mais recente, né? Então falei que é uma região de encontro e separação de placas tectônicas, né? Então é uma região de bastante abalos sísmicos, né? Então, número 1, correto. Número 2, o litoral atlântico, bastante recortado, favorece a instalação de portos, o desenvolvimento dos transportes marítimos e a atividade pesqueira. Rios de planícies também favorecem transporte fluvial. Então, no litoral atlântico é onde fica Espanha, Portugal, né? Se é litoral atlântico, Espanha, Portugal, favorece a instalação de portos? Sim, não é à toa que Espanha e Portugal, por características geográficas, acabaram sendo as grandes nações navegadoras, né? As grandes metrópoles grandes impérios colonizadores, né? Do século XIV e século XV, né? Por quê? Por causa dessa facilidade, né? De ter portos, né? E também rios, né? De planície que favoreceram o transporte e a penetração nessa região. E também o escoamento, né? De tudo que vinha da América e também em direção à América, né? Então, número 2 está correto. Número 3, a maior parte do território europeu localiza-se na zona climática temperada, o que favorece a seguinte sequência da vegetação. Do norte para o sul, estepes, florestas de coníferas, tundra e vegetação mediterrânea. Então, eu ainda não dei, é o próximo slide que eu vou mostrar agora, né? Será que isso está certo? Bom, pelo que a gente viu de relevo, né, e distribuição da formação do relevo, a gente já viu que a 1 e a 2 está certo. Bom, por eliminação, se a 1 e a 2 estão certas, a resposta seria a letra D, certo? Agora, no número 3 está errado, por quê? Aí vamos lá, né? Então, antes de ver, vamos terminar a 3, ó. 2 cadeias de montanhas que servem como limites naturais entre Europa e Ásia são. Então, uma delas que não pode faltar é Montes Urais. A única alternativa que tem Montes Urais aí é a letra D, né? Então só pode ser letra D, né? E aí o Cáucaso é porque uma região de conflito, lembra? Separa a região do Mar Cáspio e o Mar Negro, né? Então a resposta seria a letra D. Aqui, ó, é a questão número 3, que é sobre vegetação, né? Então tá aí, ó. Clima ao norte, né? É o clima polar, né? Essa região já dá para ver, tá meio roxinha, meio azulada aí, porque é uma região muito fria, né? É uma região que não tem meia estação, ou seja, não tem outono, não tem primavera. Lá é verão ou inverno, certo? Então daí a característica dessa região, né? Então não tem meia estação. Ou é frio demais, ou agora o inverno de lá é inverno, assim, para nós seria frio, né? Aí na região, né, clima temperado, tá vendo? Então polar, que é o mais frio, aí o temperado, que é uma transição entre o muito frio, né, temperado, que para nós seria frio também, né? E a região do clima mediterrâneo, que já seria a região quente da Europa, né? Mesmo assim, para nós não é muito quente não, né? Então, mas depende da época do ano. Então, ó, Mediterrâneo. Mediterrâneo por quê? Lógico, né? Região sul da Europa pega o mar Mediterrâneo e essa região é bastante influenciada, né, pelo mar Mediterrâneo. Eu vou mostrar no próximo slide, né? Então, ó, ao norte, como a região é muito fria, o tipo de vegetação que caracteriza essa região é a tundra, né? A gente até brinca assim. Durante o verão, né, quando a temperatura, né, fica assim, com menor intensidade de frio, né, aí nasce uma vegetação fraquinha. Essa vegetação, quando chega o inverno rigoroso, ela não aguenta, ela é toda coberta pela neve,
né? Aí a gente até brinca assim, ó, durante o verão dá uma vegetação muito frágil, só que aí chega o inverno e tum, congela. Então tum, congela no inverno e aí ela dá no verão, né? Então ela tum, congela, depois dá de novo. Tum, congela, depois dá de novo. Por quê? Porque não tem meia estação, não tem primavera, não tem outono, né? Ou é inverno rigoroso, ou é um verão assim, menos rigoroso, mas não não é lá assim, muito parecido com o nosso, certo? Então é o que a gente chama de tundra. Essa é a vegetação que caracteriza essa região. Aí você fala, cadê a vegetação? Tá aí, vocês estão vendo aí, né? Então, mas é pequenininha desse jeito? Sim, né? E boa parte dela fica coberta durante o inverno, né? Coberto pela neve, né? Então dificilmente lá você vai encontrar grandes árvores, né? Aí depois vem o que a gente chama de temperado, né? Então temperado, né? Ele tem o temperado oceânico, né? E temperado frio. Temperado frio por quê? Porque é o mais perto do clima polar, né? Então é uma região mais fria. Essa região é muito interessante porque ela tem um tipo de vegetação que a gente chama de taiga, né? Inclusive a maior floresta do mundo é a taiga russa, né? Que é uma vegetação que a gente chama de vegetação de coníferas. Por quê? Porque ela tem forma de cones, né? Então por isso essa taiga, elas são as árvores de Natal, né? Então todo mundo já viu a árvore de Natal, né? Ela é em forma de cone. Por que isso? Simples. Porque essa vegetação ela se desenvolveu desse jeito. Ela percebeu que, né, o ar frio desce, o ar quente sobe. Então ela é em forma de cone, por quê? Para facilitar, né, para dificultar a entrada do frio, né? E ela é aberta embaixo para facilitar a entrada do calor, né? Então ela é em forma de cone, né? Então por isso que a gente fala de coníferas, né? Que é a taiga russa, que é a maior floresta do mundo, né? E aí tá aqui, ó, tá vendo? São as árvores de Natal que eu comentei com vocês, né? Do meu lado esquerdo aqui vocês têm a taiga russa com menor quantidade de folhas, né? Do outro lado a famosa árvore de Natal, né? Que a gente tem os pinheiros, certo? Então é a taiga. Aí lá embaixo, na região verde, né? Mais para as planícies aí, a gente tem o temperado oceânico, né? Essa região, ela sofre influência do oceano. Então o que acontece? Na época do verão, né, existe a forte entrada de umidade, então chove bastante e aí a vegetação fica muito rica. Agora, eu falei para vocês, né, apesar de ser a gente chamar de temperado, o temperado lá é um temperado assim com frio bastante rigoroso, né, que chega a congelar, né? E aí a vegetação não aguenta, né, queima as folhas e as folhas caem todas, né? Então por isso que a gente chama de vegetação caducifólia, né? Folia que cai, cai e folia é a região onde as folhas das árvores caem, né? Por quê? Porque durante o verão, é um verão quente e úmido, né? Então não quente e úmido igual o nosso, mas por influência do oceano, aumenta a umidade, aumenta o calor, e aí quando chega o inverno as folhas não aguentam, né? Então queima tudo e elas caem, né? Então é o que a gente chama de vegetação caducifólia. Esse aí são as imagens, né? São muito bonitas, né? As mais famosas são as canadenses, né? Quando chegar lá na América eu vou comentar com vocês. Mas porque assim, uma boa parte dessa região, dessa vegetação cobria, né? Boa parte do norte da França, né? Região da Inglaterra, só que hoje essa vegetação foi bastante devastada, né? Então ela é mais, dá para perceber mais no Canadá, né? Ela é mais comum. Mais para dentro do continente aí a gente tem temperado continental, né? Então por isso que eu falei mais para dentro do continente. Então na parte de planície aí litorânea, né, do oceano, a gente tem o temperado oceânico, vegetação caducifólia. Lá em cima temperado frio, porque é a região mais fria, né, a taiga russa, né, a vegetação de conífero. Temperado continental que a gente chama de steppes, né? Como é uma região de planície e uma região de clima de transição, não tem grandes árvores, mas é um solo muito rico, né? Então a gente até brinca assim, principalmente entre Ucrânia e Rússia,
tem um tipo de solo, né, que onde nascem as steppes, que a gente fala assim, ele é tão chique, tão famoso, né, que ele só anda de Cherno, né? Então Cherno é escuro, né? Então é a região do Chernozion, é a zona do Cherno, né? Então é onde nascem as steppes. Por que ele é considerado uma das melhores regiões de clima, né? E uma das melhores áreas férteis do planeta, né? Esse solo de Chernozion. É porque lá é a melhor área do mundo para a produção de trigo, e trigo é o cereal mais consumido do mundo, né? Por causa de pastel, por causa de macarrão, por causa de pão, né? Então tudo assim, o trigo é o cereal mais consumido no mundo, né? E aí lá é a melhor área do mundo para a produção de trigo, né? Principalmente na Ucrânia e Rússia. Daí e trigo é um tipo de steppes, né? Aqui tem uma imagem de como que seriam as steppes, né? Seria plantação de trigo, né? Plantação de arroz, né? Pé de arroz, pé de trigo, colonião também é um tipo de steppes, né? Essa que dá essa folha bastante comprida, certo? Aqui é o Chernozion, que eu comentei com vocês, né? Um solo negro, né? Bastante rico em nutrientes, né? Aqui, esse aqui não é pedra, não. Ele é quebradiço mesmo, né? Ele forma blocos de tão rico em matéria orgânica que ele é, né? E aí, por último, lá embaixo, né? É o que a gente chama de clima mediterrâneo, onde a vegetação característica é o Marx e Garrigue, né? O Marx, ele é uma vegetação mais pobre, né, do que o Garrigue. O Garrigue, ele é uma vegetação mais parecida com o nosso cerrado aqui. Ele tem raízes profundas. Por quê? Porque essa região, para aguentar, né, as características climáticas, né, dessa área, tem que ter uma vegetação com raízes profundas, né? Então, Marx e Garrigue. E aí, por que características climáticas? É o que eu vou comentar agora, né? Esse é o Garrigue, tá vendo? Então, normalmente ela aparece como uma vegetação bem frágil, né? Em cima do solo, mas por baixo ela tem raízes bem profundas. Por quê? E aí eu queria comentar isso aqui para poder entender o clima mediterrâneo e por que ele acaba influenciando na vegetação. Então, ó, o que está de amarelinho é Europa mediterrânea, e aí para baixo está a África, e aí eu coloquei, né? Eu separei aí a área do deserto do Saara, que ele vai influenciar muito a umidade, a distribuição da umidade dessa região. Aí você fala, poxa, mas o deserto vai influenciar na umidade? Sim, gente. Sabe por quê? Por causa da diferença de pressão atmosférica. Aí eu queria mostrar para vocês. Aqui eu coloquei, o Saara, ele fica para cima do Equador, certo? Então é uma área do hemisfério norte. Então quando é frio na Europa, né, frio na Europa também é frio na região do Saara, certo? Agora, problema, como fica mais ao norte, né, deveria ser mais frio, certo? Só que na Europa tem vegetação, tem umidade, tem planícies, tem uma boa distribuição do relevo, conforme eu comentei. O que vocês estão vendo aqui, ó, eu estou mostrando cacetinha, acho que dá para enxergar, né? Tá vendo essa região escura? Isso aqui é uma cadeia de montanhas, chamada cadeia de montanhas do Atlas. Essa cadeia de montanhas, ela não deixa nem a umidade do oceano, nem a umidade do Mediterrâneo chegar no deserto do Saara. Então o Saara é uma região desértica e seca, extremamente seca. Não tem vegetação, né? E é uma região de montanhas de areia. Então o que acontece? Acontece que quando toda essa área é submetida ao frio, o que acontece? Na Europa, né, o frio, ele normalmente forma áreas de alta pressão atmosférica, né? Então por quê? Simples, né? O ar esfria, se o ar esfria, as moléculas do ar ficam mais densas, se o ar fica mais denso, ele fica mais pesado, se ele fica mais pesado, ele desce. Então, nas regiões frias, forma-se o que a gente chama de alta pressão atmosférica. Nas regiões quentes, as moléculas do ar elas ficam menos densas, elas ficam mais separadas. Então, como o ar nas regiões quentes fica menos denso, né, moléculas mais separadas, o ar fica mais leve, o ar, em vez de descer, ele sobe. Então, normalmente, vento é o deslocamento das regiões de alta pressão em direção às regiões de baixa pressão atmosférica. E é lógico que isso é influenciado pelo clima. Bom, se você tem a Europa fria e o Saara frio também, como que fica o vento? Aí vem a importância do Saara, né? Assim, a influência do Saara.
Bom, o professor, Saara é quente, certo? Então, é quente na época do verão, né? Durante o dia, né? Por causa do sol, mas não sei se já perceberam nos filmes, né? Que quando chega a noite o pessoal congela. Por que congela? Porque todo o calor que ele recebe durante o dia, ele perde no final da tarde e à noite congela, né? O frio é muito intenso. Então olha só que coisa doida. A Europa é fria, a África, norte da África é frio. Só que devido à presença do deserto do Saara no norte da África, a região acaba ficando mais fria do que na Europa. Por quê? Porque essa região do Saara, ela não tem vegetação para segurar a umidade, né? Para segurar o calor, né? Durante a noite. Então o que acontece, né? Aqui deveria ser região de alta pressão, aqui é região de alta pressão. Como aqui é muito mais frio do que aqui, que é na Europa, então forma-se o que a gente chama de região de muito alta pressão, e aqui é alta pressão. E aí, comparando com a pressão dessa região, aqui acaba ficando baixa, ou seja, na Europa acaba se formando uma região de baixa pressão em relação à alta pressão atmosférica promovida pela presença do deserto do Saara, porque lá no deserto fica mais frio do que na Europa. Então, resultado, toda a umidade do mar Mediterrâneo, ela é levada pelos ventos que sopram a alta pressão do deserto do Saara em direção ao continente europeu, né? Então faz esse movimento. Agora, no verão acontece exatamente o contrário. Por quê? Você fala assim, poxa, mas o deserto do Saara é quente. Sim, a Europa é quente. Então, só que como a Europa tem bastante umidade, né, tem mais planícies, tem vegetação, no inverno não é tão rigoroso. No verão, o verão não é tão rigoroso quanto no deserto do Saara. Então, no deserto do Saara é quente dia e noite. Resultado, o vento ele deveria se deslocar. Então, se é verão, as 2 horas são quentes. Como que o vento se deslocaria? Então, como o deserto do Saara é muito mais quente do que a Europa, ele acaba se tornando uma região de baixa pressão em relação à região quente, verão da Europa. Então lá se forma o que a gente chama de alta pressão e os ventos sopram em direção ao deserto do Saara, região de baixa pressão, né? Aí eu fiz 2 setinhas para poder entender, não sei se deu para ajudar com a mão aqui, com as setinhas aí, né? Então, ó, você tem aí, no inverno, né, os ventos sopram do Saara em direção à Europa, o que leva a umidade do mar Mediterrâneo para o sul da Europa. Então olha só que doido, no inverno, o inverno europeu inverno europeu é no sul da Europa, né? Então o inverno na Europa Mediterrânea é um inverno chuvoso, né? Chuvoso por quê? Por causa da umidade trazida do mar Mediterrâneo, empurrada pelos ventos do deserto do Saara. No verão, né, por exemplo, nosso verão é quente e chuvoso. No verão acontece o contrário. No verão, os ventos, a umidade que deveria vir do mar Mediterrâneo, ela é soprada ou ela é sugada pela baixa pressão atmosférica da região do Saara. Aí você fala, então chove no deserto do Saara? A umidade ela vai em direção ao continente africano. Só que lembra que eu falei da cadeia de montanha do Atlas? Então a umidade acaba ficando toda no litoral, aí do outro lado só chega o que a gente chama de barlavento, né? No litoral cai o sotavento, que são os ventos úmidos que vêm do oceano, e aí conforme ele vai subindo a altitude da cadeia do Atlas, né, a umidade vai caindo, e aí do outro lado chega só o vento, é o que a gente chama de sotavento, certo? Não sei se deu para entender, se deu para ajudar, né? Aí a grande característica da Europa Mediterrânea, inverno úmido e verões secos, né? É a grande característica dessa região. Eu queria voltar lá na questão 3 que eu deixei, né? Como exemplo, na questão 2, ao item 3, né? A maior parte do território europeu localiza-se na zona climática temperada. Sim, certo. O que lhe confere a seguinte sequência de vegetação, de norte para sul. Então, do norte a gente começa com estepes, depois floresta de coníferas. Floresta de coníferas está até certo, né? É a taiga russa. Só que estepes está errado. Por quê?
Do norte, né, lá no norte começa a tundra, né? Lembra que eu falei a tundra, né? É uma vegetação que ela dá durante o verão, mas chega no inverno ela congela, né? Então lá não tem meia estação, lá é o inverno ou é verão, né? E aí acontece essa característica climática, né? Então lá dá essa vegetação chamada tundra, né? E aí, por causa dessa inversão de estepes e tundra, a alternativa 3 está incorreta, certo? E aí eu vou parar por aqui porque são características gerais. Aí depois eu vou gravar uma outra aula com outras características naturais do continente europeu que acaba influenciando a distribuição humana, certo? Então, até a próxima aula.